O jejum, prática presente em diversas culturas, envolve muito mais do que a simples abstenção de alimentos. Trata-se de um mergulho na essência do ser, um processo de limpeza que transcende o corpo e alcança o espírito. Em várias tradições, como o Ramadã no islamismo, a Quaresma no cristianismo, o Yom Kippur no judaísmo, o jejum adquire um papel simbólico e regenerador. No entanto, suas raízes vão além das celebrações religiosas, pois, em seu cerne, essa prática é uma oportunidade de fortalecer a conexão com a consciência absoluta. E, ao longo desta reflexão, exploraremos a visão de Paramahansa Yogananda, um dos grandes mestres espirituais do Oriente, sobre como o jejum pode levar o ser humano a um estado de autonomia espiritual e de autossuficiência energética. De acordo com Yogananda, o conceito de jejum expande-se para além do corpo, transformando-se em uma ferramenta de purificação profunda que inclui o corpo e o espírito. Esse processo nos lembra da centelha divina que carregamos, uma fagulha da consciência universal, semelhante a uma partícula de fogo que se desdobra no plano físico. Assim como um astronauta necessita de um traje especial para sobreviver no espaço, o espírito, ao manifestar-se nesta realidade mais densa, usa o corpo físico como veículo. Contudo, diante da intensidade dos estímulos sensoriais, a consciência individualizada, aquilo que chamamos de espírito, tende a se identificar cada vez mais com o corpo, esquecendo-se de sua natureza original e ilimitada, proveniente da consciência absoluta. Neste cenário, o jejum surge como uma oportunidade de romper com a identificação exclusiva com o corpo e os desejos efêmeros. Yogananda destaca que o jejum liberta o espírito das exigências materiais, reeducando o corpo e a mente a dependerem menos dos prazeres sensoriais e satisfações imediatas. Ao dissociar-se do impulso constante por alimentos, o praticante começa a desenvolver uma vida mais independente, em que o ser não é mais dominado pela compulsão alimentar. A prática revela um poder interior que fortalece o indivíduo, que passa a desfrutar de uma existência autossuficiente, pautada pela consciência e não pela necessidade. Esse processo de desvinculação das demandas físicas através do jejum não é apenas um exercício de resistência, mas um meio de elevar a mente a um estado de controle sobre o corpo. Quanto mais o espírito se distancia das influências físicas, mais ele se sintoniza com uma fonte de energia superior, a força vital. Essa energia, ao contrário do que se imagina, não provém de alimentos, mas de uma fonte divina, perene e acessível a todos. O jejum, portanto, funciona como uma ponte para acessar essa energia, mostrando que a verdadeira sustentação da vida se origina não de substâncias materiais, mas dessa força cósmica que habita cada ser. Quando negligenciamos a saúde
e ignoramos a necessidade de repouso, o corpo inevitavelmente sofre desgaste. Assim como um motor que, sem a manutenção devida, perde a eficiência ao longo do tempo. Este desgaste não se limita ao corpo físico. Afeta também o fluxo de força vital, especialmente quando nos tornamos prisioneiros dos prazeres sensoriais, particularmente do paladar. Em meio a essa busca incessante pelo prazer, esquecemo-nos da importância de preservar o autocontrole, a verdadeira chave para a liberdade. Nesse sentido, o jejum é uma espécie de descanso para os órgãos sobrecarregados, libertando a força vital das amarras impostas pela alimentação constante e permitindo que o corpo retorne a um estado de equilíbrio natural, onde a energia flui de maneira independente dos alimentos. Ao reeducar a mente para depender menos de recursos externos, a prática do jejum propicia a descoberta de um poder regenerador interno que a conecta diretamente à fonte divina. Essa percepção transforma radicalmente a relação do indivíduo com a alimentação, revelando que a vida depende muito mais de uma energia superior do que dos nutrientes materiais. O jejum torna-se, então, uma prática que dissolve as ilusões criadas pela realidade física e revela a essência espiritual do ser. Lembrando-nos do antigo ensinamento bíblico que diz: nem só de pão viverá o homem. O domínio da mente sobre o corpo é uma capacidade latente em todos nós, mas que poucos exploram plenamente. Yogananda exemplificou essa habilidade durante uma de suas palestras, onde, através da concentração e intenção, alterou voluntariamente sua temperatura corporal, demonstrando que o poder mental é superior a qualquer intervenção física. Esse feito, embora aparentemente extraordinário, está ao alcance de todos os que cultivam a autodisciplina e a conexão com o próprio poder interior. Tal como Yogananda ilustra, esse controle sobre o corpo não é um privilégio de poucos, mas um recurso que se torna acessível por meio do desenvolvimento espiritual, sendo corroborado inclusive pela prática científica do biofeedback. O jejum, além de contribuir para a saúde, surge como uma porta de entrada para a comunhão com o divino. Ele purifica o corpo e mente, liberando-os da obsessão pelos prazeres materiais e abrindo espaço para a conexão espiritual. Com o tempo, o praticante percebe que a mente, quando adequadamente treinada, possui o poder de restaurar a saúde e o equilíbrio físico. Essa descoberta nos leva a uma dimensão de existência onde a mente consegue nutrir e revitalizar o corpo, provando que o verdadeiro poder de cura reside em nossa consciência. Hoje, muitos recorrem a medicamentos ao menor sinal de desconforto, numa tentativa de aliviar sintomas que, muitas vezes, são reflexos de um desequilíbrio mais profundo. Contudo, essa dependência exagerada enfraquece a força mental e a capacidade inata de autorregulação. Ao optar pelo jejum, o indivíduo escolhe transcender a materialidade, treinando a mente a confiar
em seu próprio poder regenerador. Esse treinamento revela uma nova dimensão de força e cura, tornando a pessoa progressivamente menos dependente de métodos convencionais e mais conectada a uma fonte de energia pura e essencial. Yogananda recomenda iniciar a prática do jejum gradualmente, com jejuns semanais ou mensais de um dia, consumindo apenas sucos de frutas para que o corpo e a mente se acostumem com o estado de abstinência alimentar. Este é um processo de adaptação que, no início, pode provocar sensações de fraqueza e desconforto, mas que, com o tempo, leva o praticante a alcançar um fluxo contínuo e genuíno da força vital, fortalecendo a autonomia e a independência em relação aos alimentos. Ao longo dessa jornada de autoconhecimento e transcendência, o jejum torna-se um instrumento de libertação que permite ao ser humano perceber sua verdadeira essência. Uma realidade que não depende apenas dos recursos externos. A prática é um caminho para uma consciência elevada, onde o poder da mente se revela na capacidade de realizar feitos extraordinários, como a cura de enfermidades e a criação de abundância em sua vida. É uma experiência que dissolve as limitações impostas pela matéria e revela o potencial ilimitado da mente. Concluímos que o jejum é uma chave para a verdadeira liberdade. Ele nos possibilita transcender as limitações do corpo e dos sentidos, proporcionando uma existência alinhada com a mente divina. Não se trata apenas de uma revelação teórica, mas de uma experiência concreta que transforma nossa visão de mundo e nos aproxima de uma vida de autossuficiência, paz e união com o sagrado. Ao acolher o jejum como parte de nossa prática espiritual, abrimos caminho para uma realidade onde o corpo, a mente e o espírito coexistem em harmonia. E a vida, então, assume um significado mais profundo e iluminado.